9 de dezembro, eu confesso para vocês que não imaginava que teria na minha vida esta página acontecida ontem em Brasília. Aqueles atos de vandalismo, destruição, terrorismo. Era mais ou menos bola cantada. Jair Bolsonaro produziu isso. Por que eu digo que Jair Bolsonaro produziu isso? Porque nunca antes na história da República alguma coisa parecida aconteceu. Com aquele nível de ódio. Vendo aquele patriotário com a réplica da Constituição original na mão, como se eles tivessem conseguido capturar a nação brasileira. É um ato triste, é uma imagem triste. O que falar sobre obras de arte que foram aparentemente esfaqueadas, um de Cavalcante com 6 furos. O plenário do Supremo Tribunal Federal da Justiça Brasileira, o ápice da justiça brasileira, completamente destruído, as cadeiras arrancadas, o brasão da República jogado numa cadeira de um ministro do Supremo, atirada no pátio. E assim foi com o Congresso Nacional, a representação do povo. E assim foi no Palácio do Planalto, a sede da presidência da República. Não é o lugar onde o Lula trabalha, não. O Palácio do Planalto é a representação máxima da nação brasileira, porque ele abriga a instituição da presidência da República. E o que apavora é ver que ainda existe gente no Brasil que, vendo esse tipo de barbaridade, ainda apoia este tipo de gente, este lixo humano. Quem faz o que fez ontem, imagina o que são capazes de fazer com pessoas que são titulares, que ostentam simplesmente um pensamento diferente do pensamento deles. Não vamos nem falar sobre a leniência, a complacência, a associação ao crime por setores do funcionalismo público, não só do Distrito Federal. Tem muito funcionário público usando as suas condições funcionais para a preparação de golpe de Estado, como aconteceu ontem. Muitos militares, integrantes das Forças Armadas, estão entre eles. Muitos daqueles que fizeram o que fizeram têm preparação militar. Dá para ver pelas imagens, fazendo o que fizeram. Quando a sociedade fica refém de funcionários seus, as consequências podem ser desastrosas do ponto de vista humanitário, porque eles são capazes de qualquer coisa. O judiciário já afastou o governador de Brasília, o governo federal, a União, já decretou intervenção na segurança pública de Brasília. Quem ouve o secretário do Distrito Federal dando informações ao governador, dizendo que está tudo tranquilo, que a manifestação será ordeira e pacífica, se apavora. Se apavora. Por quê? Porque ali está um funcionário público, pago com dinheiro público, para garantir a lei e a ordem. É mais um desses desafios que são colocados para o Brasil, né? Um país que tem todas as condições do mundo
para ser a maior de todas as nações, mas se encarrega pelo seu próprio povo, por parcela dele, de se autodestruir. Vamos ver o que nós vamos fazer daqui para frente. As instituições vão resistir. Parece que os 27 governadores, inclusive os bolsonaristas, repudiaram o que aconteceu ontem, muitos assustados com o tamanho daquilo que aconteceu e sabendo que aquilo pode virar contra eles mesmos. Olhem o que disse o governador de São Paulo, bolsonarista número 1. A coisa estava toda articulada. À tarde, bloqueios em rodovias já tinham começado. Bloqueios em refinarias. Postos de gasolina aumentando o preço do combustível de uma maneira articulada. E alguns jornais fazendo comparativos entre o preço da gasolina antes e depois de Lula, sendo que nada havia mudado do ponto de vista da construção dos preços. Isto é articulação. Isto é organização. Isto é quadrilha. Quem paga tudo isso? Isto não é financiado por vaquinha ou por caixinha, não. Isto é financiado por um certo empresariado. Quem tiver curiosidade de buscar na época de 64, quem financiava o comando de caça aos comunistas, as estruturas de tortura no Brasil, vão verificar. Eram grandes empresários que financiavam esta barbaridade que consumiu o Brasil por 3 décadas. Agora, de novo, quem são esses caras? Este é o desafio do Estado brasileiro. Este é o desafio dos brasileiros. E saber que ainda existem pessoas que, mesmo vendo o que viram, seguem apoiando este tipo de nojeira, no mínimo, é de entristecer. Porque isto é uma avaliação que eu não faço no mundo da política. Isto é uma avaliação que vem do ponto de vista humano. São bárbaros, incivilizados, bandidos, que não têm nenhum respeito por ninguém. E para encerrar, vejam, muitos desses, muitos mesmo, são aposentados das Forças Armadas, aposentados funcionários públicos, gente paga pelos brasileiros para destruir a nação brasileira. Se nós não nos atentarmos a estas coisas, olha, já está difícil. E enquanto isso, Bolsonaro, na Flórida, manda uma banana para os brasileiros. E tem idiota que adora. Quem são responsáveis? O partido do Bolsonaro é responsável. Quem votou no Bolsonaro é responsável. Mas está aí a história batendo nas nossas caras, esmurrando as nossas consciências. Eu gostaria muito de não ter mais que vir aqui fazer meus vídeos, expressar minha opinião, mas eu penso que nós devemos estar preparados para uma eventual resistência cidadã a esses que querem destruir os nossos futuros, que querem consumir com ódio as nossas expectativas de felicidade. Vejam quem está do nosso lado. Perguntem o que pensam
sobre o que viram, sobre aquela destruição, sobre aquele processo de barbarização da sede simbólica dos poderes do nosso país. Vamos ver o que vem pela frente.